Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop and Go aqui na Eleven TV. Vamos para mais uma edição do nosso quadro e hoje com um convidado mais do que especial, um cara que você que gosta da Stock Car, você que gosta da Copa Truck, já deve ter escutado a voz dele nos autódromos. Você que também curte automobilismo virtual, também já conhece ele. Eu tô falando do Osiris Júnior, narrador de arena, narrador de corridas e agora narrador de automobilismo virtual também. Só que o Osiris é multifacetado, ele é narrador, é locutor, é radialista, assessor de imprensa, jornalista, faz de tudo um pouco. E eu vim aqui bater um papo com ele, um cara que eu posso chamar de amigo. Osiris, prazer recebê-lo aqui. Falou, Rodrigão, um abraço pra você aí, pra toda a galera conectada com a gente, né? Prazer também estar aqui, rapaz, bater esse papo aí na Eleven TV nessa época, né, que a gente, como você falou aí, a gente tem que ir se desdobrando e principalmente, né, tem que ir se atualizando, né? Já que a galera tá falando que a coisa vai voltar ao normal e o normal será diferente, a gente também, acredito, tem que estar diferente para a hora que tudo se normalizar, para esse novo mundo que tá vindo aí depois dessa pandemia. É verdade. E para começar, como eu sempre faço aqui no Stop and Go, eu quero saber o seu nome, a sua idade e aonde você mora. Que estilo aquele negócio da ligação a cobrar? Vamos lá, eu sou Osiris Júnior, na verdade Osiris Batista Nadal Júnior, né? Derivado aí do papai Osiris Nadal, que há muitos anos atua também na área da comunicação, na área do rádio, enfim, é muito conhecido aí pra galera que acompanha o futebol, principalmente, né? Hoje estou com 48 anos e moro aqui em Cascavel. A cidade que vai dominar o mundo ainda. É só a gente se organizar certinho. Muito bem, então, passando, dando uma pincelada rápida, você já não é nenhuma criança, é verdade, já está há muito tempo nisso aí. Quando que você começou? Foi influência do pai? Foi por conta própria? Quando que foi o seu começo com o jornalismo ou com o radialismo? Cara, eu tenho para mim que o meu começo foi em 1985. Eu morava em Ponta Grossa e o meu pai fez uma cirurgia de transplante renal. Ele doou um dos rins para uma irmã minha que tinha problema renal. Ela depois acabou vindo a falecer. Mas o meu pai fez uma cirurgia ali no finalzinho de agosto. Eu tinha na época 14 para 15 anos. Na minha cabeça ele fez essa cirurgia no mês de agosto. E em setembro teria a edição dos Jogos Abertos do Paraná. E Ponta Grossa tinha uma delegação muito grande. Para quem não sabe, os Jogos Abertos é uma competição estilo Olimpíadas, né? E eu digo até que os Jogos Abertos é maior que a Olimpíada, porque os Jogos Abertos reúnem muito mais pessoas do que a Olimpíada. E ele vinha para fazer a cobertura dos jogos, da delegação de Ponta Grossa. E essa competição foi aqui em Cascavel. E eu, naquela oportunidade, eu vim para carregar os equipamentos, né? Na época, uma transmissão de rádio, você tinha que ter uma maleta, né? Que a gente fala maleta, mas é um mixer aí, que na época era só para microfone. Tinha também os mixers com microfone e fone. Você tinha metros e metros de cabos, né? Para você puxar. O repórter que trabalhava na quadra, era tudo no fio, não existia o equipamento sem fio ainda de microfone, essa coisa toda que a gente tem hoje em dia. Então, para mim, essa é a minha primeira experiência, porque eu vim para carregar os equipamentos para ele, e no meio das coisas, as coisas foram acontecendo, com a competição desenrolando, Ponta Grossa se destacando, chegou uma hora que precisou que se tivesse gente em mais postos. Então, eu virei um ponto de informação de um jogo de handebol. Então, ali foi meu início, né? Eu estava ali prestando aquelas informações do handebol para a transmissão que estava rolando junto com a do basquete, com a do vôlei, enfim, outras modalidades que estavam rolando. Mas isso para mim é o meu início, efetivamente, para mim 85 é o meu início. Mas antes disso eu tenho algumas viagens, meu pai sempre me levou muito, né? Uhum. Desde que eu era pequenininho, tem algumas histórias aí, com 2 anos, 3 anos de idade, eu já estava nas cabines. Em estádio ele me deixava lá com o cara que estava narrando e ele ia fazer a reportagem no campo, e eu ficava ali. Ele tinha um programa na extinta TV Iguaçu aí de Curitiba, né? Que depois virou, hoje acho que é TV Massa, Rede Massa, né? Isso. Era TV Iguaçu, SBT, Rede Massa. Então ele tinha um programa esportivo lá há muito tempo atrás também, e muitas vezes ele me levava, eu ficava lá nos estúdios acompanhando. Teve uma competição chamada Mundialito em 1981, que foi no Uruguai, e eu fui para lá com ele também. Eu tinha 9 anos nessa oportunidade. Mas eu sempre tava ali, tava junto com ele, ele foi me levando, e eu acho que esse foi um caminho natural aí de profissão. Desde pequeno já embebido com essa questão da comunicação, né? E dessas histórias aí que você tava falando, tem alguma saborosa assim que dá pra contar? Alguma que você lembra assim com carinho de criança? Cara, eu nunca fui um bom contador de histórias assim, sabe? Porque eu sempre fui
fui vivendo um dia de cada vez, e para mim, eu sou muito focado. Sempre quando eu estou no trabalho, eu sou muito focado e eu conto as histórias no decorrer do trabalho, mas o pós, para mim, é mais difícil de eu relembrar histórias e contar para você. Mas tem muitas, eu posso contar para você, por exemplo, essa do Mundialito, eu com 9 anos, eu saí com meu pai para ir caminhando na avenida principal ali de Montevidéu, não vou lembrar o nome agora, e tem, ao longo dessa avenida tem vários monumentos, inclusive lá tem o mausoléu da galera dos Libertadores da América, né, que a gente fala que tem a competição, então tem lá um mausoléu, enfim, tem várias situações, vários monumentos. E eu ia andando com meu pai, a avenida é muito movimentada, eu ia andando com meu pai, eu ia brincando de girar. Eu andava e girava, andava e girava, andava e girava. E chegou uma hora que eu andei, girei e bye. Não achei mais meu pai também não me achou mais. E por instinto eu consegui voltar pro hotel que a gente estava. Sentei no saguão do hotel e fiquei. Demorou pro meu pai chegar e tava atrás. Essa é uma das histórias assim que eu lembro, né, de que a gente apronta enquanto moleque, enquanto criança. Então tem quase 35 anos de profissão, vamos arredondar assim, deve ter história pra caramba e a gente precisaria de uns 5 quadros aqui pra contar. A gente tem muita viagem, né, tem muita coisa que a gente encontra amigos. Eu acho que é o lado legal do mundo real, digamos assim, dessa profissão, né, porque hoje eu posso falar que possivelmente em cada cidade paranaense que eu for, não todas, né, mas na maioria das cidades paranaenses que eu for, eu vou ter um cara que foi formado de amigo, que eu tenho na condição de amigo ou de colega, graças ao esporte principalmente, né, o trabalho de comunicação, mas principalmente graças ao esporte. Eu tenho uma carreira no jornalismo noticioso, digamos assim, do geralzão, né, do jornalismo, mas sempre, desde o início, o esporte sempre foi mais forte dentro de mim. E por tudo que a gente já acompanhou de esporte, seja no futebol, seja nas competições que eu amo acompanhar, que são as competições poliesportivas, como Jogos da Juventude, Jogos Escolares, Jogos Abertos, isso me deu o prazer de poder chegar em muitas cidades e saber, aqui tem o fulano, lá tem o ciclano. Não fica então, pagão, né? Exatamente, isso é muito legal. E eu quero entender mais desse seu começo agora no jornalismo, que você começou 15 anos, mas ainda, obviamente, estava em ensino médio, ensino fundamental, e a partir de que momento você falou, não, eu vou fazer o jornalismo, ou começou a seguir isso, começou a ser um ganha-pão, você já começou a tirar um cascalho com isso aí? Cara, eu comecei com a história que eu te contei dos Jogos Abertos, né, e no rádio, hoje eu não posso dizer como que mas imagino que não mudou muito para o rádio. No rádio esportivo, você tem praticamente uma sequência, como se fosse uma academia. Na minha época, o que acontecia? Eu era um rádio escuta e depois me tornei o plantão. Então, o que era o rádio escuta? O rádio escuta era o seguinte, cara. Tinha um cara lá que ficava no microfone, que é aquele cara que entra gol lá em tal lugar, vai informando os outros jogos que não aquele que a rádio está transmitindo. E você ficava numa sala, ou até mesmo dentro do estúdio, com 2, 3 aparelhos de rádio. E rádios, porque a gente tinha as ondas curtas, hoje em dia as ondas curtas não existem mais, né? Então a gente tinha muitas rádios que transmitiam em ondas curtas, rádios que transmitiam no AM, e quase não tinha o FM, aliás, não tinha o FM naquela época, quando eu comecei em 85, era muito pouco ainda o FM em 85, acho que Curitiba tinha umas 4 ou 5 rádios aí, eu lembro bem da 104 FM de antigamente, hoje ela já está com outro nome, né, que era o 103.9. Então eu comecei com o plantão, você ficava ali escutando 3, 4 rádios, outras rádios, né, ao mesmo tempo, para tentar pegar a informação de outras partidas que estavam acontecendo, para passar para o plantão. Daí você começa a ir para o microfone, então você se torna um plantão também. Em alguns jogos você vai trabalhando e você é o responsável por repassar essas informações extras para quem está ouvindo a transmissão daquele jogo. Depois de plantão fui para repórter, de repórter passei a narrador, isso já um pouco mais para frente, mas é uma sequência lógica. Na verdade, hoje em dia alterna entre repórter e entre narrador, a gente vai alterando. Minha formação inicial, né, comecei a ganhar, na época, acho que eu ganhava algo em torno de R$600 na época, devia ser o salário, 500 e poucos reais, nem lembro direito, que era esse salário. Aí em entre 90 e 91 eu entrei na faculdade de Direito em Ponta Grossa. Olha, então me formei em Direito em 94, exerci Direito por 3 anos.
Aí achei que não era aquilo, né? Porque você fica... Cansou de fazer direito, aí quis fazer errado. É isso. A minha visão de direito é o seguinte, cara, é que pelas experiências que eu tive, né? Você tá ali tentando resolver o problema da pessoa, dar o melhor encaminhamento possível, só que você se torna um refém e ao mesmo tempo um boneco, porque são muitas partes envolvidas, né? Então eu tive ações que eu trabalhei, eu estava defendendo um determinado cliente, esse cliente já tinha entrado em acordo com a outra parte, com o advogado da outra parte e tudo mais, e eu estava sendo, entre aspas, feito de bobo, né, na ação. Então eu decidi que eu ia tentar ser útil de uma outra maneira, e eu acho que e é aí que entra o forte da comunicação, porque eu entendo que a gente que trabalha com comunicação, independente de você ter ou não a formação no jornalismo, mas que você está à frente de um microfone, está à frente de uma tela de TV, hoje está aí à frente das redes sociais, né? Tem muita gente que só faz programa na rede social, mas não deixa de ser uma ferramenta. Eu acho que a gente tem uma função social muito importante, né? Você tem a função social de informar com qualidade. O poder do microfone, né? Informar com verdade, entendeu? Porque as pessoas hoje em dia, numa grande maioria, elas estão perdidas. Há um bombardeio muito grande de informações e as pessoas não sabem mais para onde vão. Até tem uns memes, né, que brincam agora nessa época aí. Uns mandam ficar em casa, outros mandam sair, outros mandam comer carne, outros mandam tomar remédio, outros mandam não sei o que eu faço, né? Então isso também existe no geral da informação do dia a dia, e eu acredito muito que a gente tem uma função social muito importante com a comunicação e com a informação. E daí você... E depois, só para terminar, né, já que estamos falando de informação, depois quando eu vim morar aqui em Cascavel, vim morar aqui em Cascavel no ano de 2000, finalzinho, entre 2001 comecinho de 2002. Tive um período de 2001 que eu fiquei sozinho, depois em 2002 a família veio e eu fiz um período, estudei jornalismo daí na Unipar aqui em Cascavel. E por que foi para Cascavel? Proposta, eu trabalhava em Ponta Grossa, depois no finalzinho dos anos 90 a gente assumiu o departamento de esportes da Rádio Clube aí de Curitiba, né, a famosa PRJ2, que era no AM, era uma das rádios mais fortes do país em termos esportivos. Eu atuei com a coordenação de equipe, também fazia apresentação de programas e em alguns casos também viajava, narrava ou reportava. E aí eu viajei em 2001, se eu não estou enganado, eu viajei para cobrir uma Taça Brasil de futsal na região de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, a convite do Alvir Presner, que é de Foz do Iguaçu, também um cara muito renomado aí no meio esportivo, né, na imprensa esportiva. E nessa época já tinha saído da clube, a gente já tinha encerrado lá o trâmite na clube, e eu estava na cidade aí com o Capitão Hidalgo, na época era Rádio Cidade, depois passou a ser Rádio Globo Curitiba. E eu fui para lá para a Taça Brasil, a convite do Alvir, para acompanhar com ele, narrei os jogos, e dali surgiu a possibilidade do Alvir de assumir o esporte, de fazer o esporte voltar aqui para Cascavel, que era a terra natal, ele morava em Foz, e surgiu a possibilidade de ele montar uma equipe na Rádio Capital, aqui em Cascavel, para acompanhar o futsal, principalmente, e ele, Alvir, que ele tem um padrão muito de televisão, né, de voltar a fazer um programa que foi muito forte aqui nos anos 80, na TV Tarobá aos domingos à noite. E aí o Alvir me fez o convite, eu acabei vindo para cá. Na época era um salário quase 4 vezes maior que o salário que eu tinha aí em Curitiba, e de pronto eu aceitei, vim buscar uma outra vida aqui, uma vida mais sossegada, né, uma família também mais tranquila, porque eu morava bem no centro de Curitiba. E às vezes o morar no centro também se torna um fato estressante, né? Às vezes você está perto de algumas coisas, mas você também está muito longe dessas mesmas coisas. Eu lembro sempre, meus filhos, eu morava ali pertinho do passeio público. Um lugarzinho bom, hein? E meus filhos estudavam no Colégio Martinos, 3 quadras para cima do prédio onde eu morava. E tinha dias que para levar de carro, um dia de chuva, por exemplo, para levar de carro a gente ficava 45 minutos no trânsito. Pega ali a casa Cavalcante, tudo travado, né? Tudo travado, então é estressante demais, né? Claro, tem pessoas que gostam da cidade grande, eu acho que isso é válido, na cidade grande as coisas acontecem mais, circulam mais, mas foi uma mudança de patamar, uma mudança de estilo de vida. A gente chegou, e eu digo hoje, talvez que se hoje eu ainda estou casado, possivelmente foi por conta dessa mudança, porque a gente saiu de perto de todos os parentes, né? A gente tinha que se resolver sozinho aqui em Cascavel, na época. E era uma cidade que ainda estava crescendo, uma cidade nova,
Tava aí com 40 anos, 40 e poucos anos Cascavel tinha na época quando vim para cá. Então, tanto que a gente estranhou, né, no primeiro final de semana que a gente estava aqui, a gente saiu no domingo para ir no mercado, os mercados aqui não abriam aos domingos, naquela época, né? Então, são algumas coisas que vão acontecendo na vida da gente e hoje a gente está radicado aqui na tranquilidade, eu acho que com bom estilo de vida, bom ritmo de vida também. E você está sempre falando do futebol. E quando que esse tal de automobilismo, essas 4 rodas, o motor fazendo barulho, começou a pintar na tua vida? Cara, aí tem um cara que é culpado e que eu falo que ele é meu padrinho, né? Que se chama Luque Monteiro. Nosso padrinho, então. Nosso padrinho. Esse cara é o grande responsável por estar nesse meio. A gente foi muito parceiro, porque a gente trabalhou junto na redação do Jornal Paraná, aqui em Cascavel. E o Luque sempre estava viajando, então eu cobria ele fim de semana, algum fim de semana que eu saía ele cobria. Enfim, a gente trabalhava muito na parceria, até hoje, né? A gente trabalha muito na parceria, nunca tivemos enrosco de tipo nenhum. E o Luke sempre falava assim, cara, você tem que ir no automobilismo. Luke, porque em Ponta Grossa não tinha essa cultura. Ponta Grossa tem uma pista de terra lá, mas a cultura de Ponta Grossa é a cultura do basquete, a cultura do futebol. Eu não tinha essa cultura do automobilismo. Assistia algumas coisas, mas era aquele cara que assistia o Senna, assistia o Piquet, enfim. Algo superficial, aí, né? Exatamente, um fã superficial, exatamente. E aí com essa do Luke, você tem que ir, fala, porra, Luke, tal. Um dia eu levei o Luke no estádio comigo, num jogo, pra ele tentar narrar o jogo, ele também não conseguiu narrar o jogo, né? E aí, tal, daí surgiu 2011, se eu não tô enganado, o Luke era o narrador de arena da GT Brasil, né? Que junto com a GT Brasil tinha o Superbike, e naquela época já tinha o Mercedes Challenge, eram os 3 eventos que corriam categoria juntos. maravilhosa que era, né? Era sensacional a GT, né? E a GT teve o melhor camarote que eu já fui na vida foi o da GT. Eu nunca comi tanto no camarote como o da GT. E as corridas eram sensacionais. E aí, rapaz, de 2011 para 2012, aconteceu algumas trocas lá, eu não vou lembrar bem ao certo, mas surgiu a possibilidade do Luke ser o narrador de uma das categorias na TV. Acho que era o GT Brasil, passava na TV. Exatamente, eu acho que é da Mercedes também. Enfim, mas ele passaria de arena para TV, e que também era algo que o Luke buscava. Ele falou, cara, tem essa situação, você quer ir? Eu falei, me dá as dicas, vamos, né? Vamos lá. E nunca tinha feito locução de arena? De arena, não. De arena, nunca tinha feito locução de arena. E aí a gente chegou, a primeira corrida foi Jacarepaguá. 2012. Que possibilidade, hein? Que agraciado de poder ter conhecido. Sensacional. E aí, cara, a gente foi meio que trabalhando junto, teve outras pessoas que me ajudaram bastante também nesse trâmite todo, porque assim, você falar no rádio, você emocionar no rádio, no microfone, na TV, é uma situação. Agora você tá de pé em frente a uma arquibancada e você tá lá com, sei lá, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas na sua frente, e você precisa fazer com que eles deem a resposta àquilo que você está falando, é muito temerário, né? Às vezes você vai puxar uma ola e de repente os caras, que a gente brinca sempre de puxar ola nos autódromos, e se a galera não vem na tua ola, meu amigo? Se ali na frente de 30 mil pessoas, arrisca você tomar uma baita de uma vaia também. Então esse é um desafio para o locutor de arena. E esse foi um desafio para mim, além de pegar toda a sistemática, né? Porque existe um desenvolvimento do evento, as corridas de automobilismo, elas têm o seu desenvolvimento, né? Existiam regras específicas naquela época na GT e na Mercedes Challenge, questão de abastecimento, de troca de pneu, de parada obrigatória, de troca de piloto no tempos, pit stop, né? A questão de tempo. Então você tem que se inteirar das coisas, além de se preocupar em comunicar com a galera que está no autódromo. E foi um desafio. Passou a primeira fase, veio a segunda fase, depois, além da GT, daí eu comecei a fazer sozinho também o Superbike. Na época o Superbike fazia simultâneo, né? Ao mesmo tempo que eu estava narrando as transmissões para a internet, estava indo o som também para a galera do autódromo. Algumas categorias adotaram isso, depois o pessoal foi deixando de lado. Isso, né? E você tem que falar com o público, ao mesmo tempo tem que passar a imagem para a TV. A gente comenta isso porque assim, são comunicações diferentes, né? São estilos, são pelo menos 3 estilos de comunicações diferentes. Você estar narrando a corrida para quem está assistindo é uma situação, porque aquela pessoa está vendo aquela imagem que está aparecendo para ela. Você estar comunicando
para quem está no autódromo, é diferente, porque as pessoas estão em diversos pontos. Então você trabalha com, olha lá na entrada da reta quem está vindo, e o cara que está no fim da reta vai virar o pescoço para olhar lá. Sim. E na TV pode ser que não esteja essa imagem aparecendo, pode ser que esteja aparecendo uma imagem lá da reta oposta, lá do fim do autódromo, né? E você ainda tem um terceiro tipo de comunicação para ser feito, que é a comunicação oficial, que é aquela que você tem que falar para as equipes, olha, 30 segundos para fechar box, tal coisa, né? Fulano de tal aí tem que cumprir da EVTU, e que é o comunicado que você faz, você é a ligação entre o diretor de prova e as equipes. Então são comunicações completamente diferentes, e sempre onde a gente tem trabalhado, a gente tem tentado falar isso, orientar, né, isso também, porque às vezes as pessoas quando vão contratar não tem essa noção. Claro que nos eventos maiores já existe essa consciência, mas alguns eventos que a gente pode considerar menores que a gente faz, às vezes as pessoas não têm essa consciência, né, de que as comunicações são diferentes. E também é um desafio para a hora que a gente está trabalhando. E eu tenho que fazer um parêntese sobre isso. Primeiro de tudo, quero convidar você que está nos acompanhando a já deixar o seu like. Eu sei que você está curtindo esse papo, que está gostoso pra caramba. E também se inscrever aqui no canal da Eleven TV. Você que está chegando pela primeira vez, veio por conta do Osiris, aproveita, se inscreve, porque aqui na Eleven TV você acompanha de domingo a sexta-feira os principais simuladores da atualidade. Tem todos os que você pode imaginar. E nesse momento de pandemia não tem coisa melhor para você passar o seu tempo, para você poder dar aquela distraída, do que se inscrever aqui. Então vem com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas o que eu queria dizer, que alguns sabem, outros não, mas em 2018, o nosso padrinho, Luke Monteiro, me chamou para ir a Cascavel fazer a locução de arena da Cascavel de Ouro. Obviamente, eu nunca tinha viajado de ônibus, eu nunca tinha ficado no hotel, não conhecia Cascavel, não sabia porra nenhuma. Tava ali, né, com uma mão na frente e outra atrás, basicamente. Foi nem bala. Fui. Cheguei lá, falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei com o Luke, ele, não, vai lá na cabine, lá na torre, e fala com o Osiris. Conheci o Osiris de transmissão da Truck, de outras coisas. Porra, o cara deve ser, né? O cara é o locutor da Truck e tudo mais. Como é que eu vou chegar pra falar com ele? E penso um cara de uma humildade e que me ensinou tudo. Tiveram duas pessoas que me ajudaram. A primeira delas foi o Osiris e a segunda o seu Darcy. O seu Darcy me ajudou, que era o operador de som lá. Mas o Osiris me ajudou tudo que eu precisei. Me deu as dicas, me deu as manhas, faz assim, fala assado, diz isso, diz aquilo. E era um evento que tinha mais de 60 carros participando, você precisava toda hora passar informação, tinha a Gold Class também correndo com 40, 50 carros, então era muita ação. E o Osiris foi um cara que eu levo no coração pela ajuda, pela humildade, e uma pessoa boa. Pensa uma pessoa que, como diz aquele ditado, sangue bom. O Osiris é um cara desse, um cara que você sente-se bem quando você tá junto, é um cara que você pode perguntar, que ele não fica escondendo informação, ele te dá o queijo, te dá a faca, ele assim, não vai pescar pra você, mas vai te ensinar a pescar e vai ensinar a pescar muito bem. Então, sou muito grato ao Osiris e tô muito contente de bater esse papo contigo. Que bom, cara, que bom. Mas eu acho que é isso, a gente não tem por que esconder, né? Conhecimento é algo que a gente compartilha e que você não perde. Então, você pode compartilhar a todo momento, e acho que é o seguinte, tem espaço para todo mundo, não é porque eu auxiliei você que eu vou perder o meu espaço e você vai tomar o meu espaço. Acho que não é por aí que funciona. Isso é para vários setores da vida também. E eu sempre digo o seguinte, eu estou, né? Porque se amanhã ou depois o cara que promove o evento resolver contratar outro, não adiantou nada eu ficar me intitulando, né? Então, isso não resolve. Nesse mundo que a gente está, que você não é dono das coisas, você está sempre na mão de alguém. E por isso que sempre procurar fazer o melhor, se dedicar, fazer tudo que é possível fazer, colaborar, tudo que é possível colaborar, para que possa sempre estar aí. Se algum dia tiver que sair, tá aí sempre de cabeça erguida, sabendo que você fez o seu melhor. Eu acho que é por aí o caminho para a gente poder evoluir cada vez mais. E que nem agora você tá fazendo a locução de arena. Começou com a Truck. Logo que a Copa Truck começou, você já tava lá com o pessoal da Copa Truck. E depois você foi pra Stock Car, tá agora também compartilhando os microfones com o Chicão. Faz a locução da Turismo Nacional também. E nos cartódromos do Brasil inteiro é comum ouvir sua voz. E como que é conciliar tudo isso, as agendas, os finais de semana? Tá puxado, tá corrido o negócio. O ano passado foi um ano bem legal, porque as coisas se encaixaram bacana, né? Foi bem bacana mesmo. Eu tava fazendo as contas aí dos 52 finais de semana que a gente tem no ano, em 36 eu tava trabalhando. Isso por um lado é legal porque você tem o trabalho, né? Você consegue encaixar as agendas, e posso falar que no ano passado eu vivi realmente da locução
no automobilismo, né? Com o encaixe dessas categorias, desses eventos aí e dos eventos do kart também. Só tem um problema, né? Que normalmente de janeiro a março as coisas não acontecem, e aí você fica sem a entrada financeira. Nesse ano, com essas alterações todas aí, então, ficou mais complicado, e agora para frente, tão logo comece, com certeza a gente vai encavalar, né? Então, eu não sei se vai... Tomara que seja possível trabalhar nas 3 categorias novamente esse ano. Já está fechado, com a Turismo Nacional já está fechado, né, a temporada. Com a Stock estava num procedimento de fechar etapa por etapa, como as etapas não aconteceram, entre aspas, não estou fechado, né? Mas a gente tem aí um acordo de continuidade. E a Truck vai depender do calendário também. Se tivesse ocorrido as coisas dentro do que estava programado anteriormente, eu já não teria feito a primeira etapa da Truck, porque ela bateu o calendário com a Turismo Nacional. Como nenhuma das duas teve corrida, então vamos ver o que vem aí pela frente. Agora, eu conciliar isso, sabe, a gente busca isso, eu acho que assim, eu busquei isso. Foi algo que, a partir do momento que eu entrei... Saiu do ar-condicionado, do terno e gravata, pra ficar tomando sol, pra ficar sentindo cheiro de gasolina. Para uns pode parecer loucura isso, mas pra gente que gosta dessa cachaça, é uma coisa tão boa, né? Não, mas é que assim, sabe, Rodrigo, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Quando eu trabalhava eu fazia esporte e jornalismo numa emissora aqui de Cascavel. Então, o que acontecia, cara? Eu começava a trabalhar às 5h30 da manhã para preparar, porque a rádio tinha AM e FM e tinha programações separadas, diferenciadas. Então eu começava a preparar o jornal da FM logo que eu chegava, o da AM começava um pouquinho mais tarde. Muitas vezes eu tinha que iniciar a apresentação do jornal da FM, porque o cara que era só apresentador conseguia chegar atrasado, né? E tinha ainda que fazer uma espécie de coordenação de equipe. Aí o que acontecia? Terminava o jornal às 8h, você saía da FM e começava a direcionar para a AM. E, cara, você estava atrás de ambulância do SEAT, de nego esfaqueado, levava tiro, fazia cobertura em delegacia, fazia cobertura na prefeitura, ia não sei aonde, enfim, noticiário de um nível geral. Aí, de repente, dava 10 horas, terminava esse noticiário, começava um programa de entretenimento, e eu tinha que sair muitas vezes, sei lá, de um IML da vida, de uma delegacia da vida, e entregar um bolo de aniversário de uma ouvinte que foi sorteada para ganhar um bolo, entendeu? Então, cara, você ia de 0 a 100 assim, a todo momento. E isso ao longo do tempo vai te causando um desgaste, vai te causando um estresse, porque, assim, que nem eu falei, eu procuro sempre fazer o melhor, cara. Então, assim, o que acontecia? Eu chegava em casa à noite, eu sabia que não adiantava, eu minimizava riscos. Então eu já dava uma preparada fora do meu horário de expediente, teoricamente eu não estava recebendo para isso, mas eu já adiantava muitas coisas em casa. E isso, com o decorrer do tempo, você vai percebendo que as coisas vão mudando, né? Eu falo sempre que, por conta das minhas viagens com o futebol, principalmente, eu perdi muito do vínculo com o meu filho do meio, né? Que é o Gabriel, que hoje mora em Curitiba. Aquele vínculo de pai durante a infância, eu perdi muito disso, porque normalmente eu estava viajando. Quarta-feira. E a família entende bem isso? A mulher, seus filhos entendem que o pai estava trabalhando, ganhando pão? Sim, tem aquela revolta? Entende, porque até quando se começou o relacionamento já existia isso, né? Então as coisas foram acontecendo. Mas é algo que às vezes a gente sente falta um pouco, né? E aí, com essa história do automobilismo, da entrada do automobilismo, eu saí de uma outra emissora, que é a Rádio T. Acho que está fazendo agora em abril, se eu não estou enganado, 4 anos que eu saí da Rádio T. E que eu estou só com o automobilismo e assessoria de imprensa, né? Então, com isso, o que aconteceu? Eu tenho ficado mais em casa, né? Normalmente de segunda a quarta, de segunda a quinta, eu fico o dia todo em casa, saio muito pouco, quando os calendários estão normalizados. E isso acho que melhora um pouquinho essa questão de proximidade, né? Que a gente possa ter. Eu acho que é por aí o caminho, de você buscar formas de vida que possam te agradar um pouco mais. Não que o jornalismo numa rádio não me agrada muito, eu amo fazer rádio. Mas hoje a situação já é um pouco diferente, por isso que eu torço para que os calendários não batam, para que eu possa ter essa tranquilidade de trabalhar todo final de semana com uma categoria, ter
o retorno financeiro que me dê a tranquilidade também dentro de casa, para que eu possa passar 2, 3 dias dentro de casa. E às vezes a galera fala assim, pô, Zé, você tá trabalhando pra caramba, cara, toda semana tá... Não, daí eu falo assim pros caras, não, eu só tô trabalhando de quinta a domingo. Porque você não tem... Né? Não, segunda, terça e quarta. Eu não tenho emprego de segunda, terça e quarta, né? Eu não sou funcionário em nenhum lugar, eu dependo dos eventos. É que nem piloto, né? Piloto trabalha de final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí descansa os outros dias. É normal isso. Só inverte. Mas que nem, pra gente já tá chegando ao fim do programa, eu sei que você também tem os seus compromissos aí. E eu queria saber sobre... você já foi cobrir Copa do Mundo, né? Quantas Copas do Mundo, seja em loco, seja por rádio, já narrou jogo de Copa do Mundo? Quero que você conte brevemente sobre isso. Que eu fui mesmo são 2, né? 2010 na África do Sul e a de 2014 aqui no Brasil, que eu fiquei coordenando uma equipe, fiquei no centro de mídia no Rio de Janeiro, fiquei 30 dias fechado lá, coordenando a equipe. A gente tinha um pool de emissoras, né? Tinha uma emissora aqui do Paraná, uma emissora do Tocantins, tinha uma emissora de Campinas, e se eu não estou enganado tinha uma emissora do Nordeste também. E a gente coordenava através da Rádio Manchete do Rio de Janeiro. Então eu fui o coordenador da equipe no centro de mídia e também narrei alguns jogos, porque na Copa do Mundo você faz muito o off-tube, né, que a gente chama. Nada mais é do que você ver o jogo pela TV e narrar esse jogo para a rádio. Aliás, as próprias TVs fazem isso, né? Elas montam seus estúdios lá e ficam narrando pela imagem que chega, que é gerada pela FIFA. E acompanhei outras Copas, né, do tempo de rádio, tempo de Ponta Grossa, a Copa de 94, que o Brasil foi campeão, estava no estúdio. Outras Copas, porque meu pai tem muitas Copas, né? Meu pai já está com 13 Copas do Mundo nas costas. E ele foi, invariavelmente, quando ele ia, quem estava na retaguarda era eu, 82 na Espanha, a de 86 no México, enfim, várias Copas do Mundo, já narrei vários jogos. Digamos assim, é um jogo igual aos outros, mas... mais famoso. Mais difícil. Mais famoso. Né? Tem mais um glamour, né? Você está no estádio numa Copa do Mundo, é diferente. O espírito das pessoas numa Copa do Mundo é diferente, porque elas estão indo para ver o jogo do seu país, né? Estão indo para ver aquele ídolo, aquele seu ídolo que de repente joga num grande time aí do futebol mundial, vai estar ali vestindo a camisa do seu país, e ela se identifica, né? Eu acho que isso causa uma identidade entre pessoa, entre torcedor e ídolo, né? Você tem uma atmosfera um pouco diferente, por exemplo, de você ir em um Atletiba, para falar para você aí que está em Curitiba, porque você, quando você vai para um jogo de Copa do Mundo, você vai com o espírito desarmado, né? Você vai efetivamente para curtir, para acompanhar, para torcer, para vibrar, né? Para ver o relacionamento. As pessoas, umas brincam com as outras, nunca se viram na vida, e umas brincam com as outras, tem as áreas de convivência. É diferente de você ir, por exemplo, para um Atletiba, que você está indo para o jogo, você está indo com o pensamento de celebrar, de festejar, mas você está receoso de uma briga de torcida, né? Você está receoso de pegar um ônibus no terminal, tem um cara, por exemplo, você está com a camisa do Atlético e encontra com 5, 6 caras com a camisa do Curitiba, você não sabe o que vai acontecer, fica meio assim, você não sai de casa com toda a tranquilidade. Não é um clima amistoso. Quando como você está para acompanhar uma Copa do Mundo, é um outro clima. E agora falando do virtual, a gente tá falando tanta coisa, mas não estamos falando do virtual, que era o que eu queria saber também. Você recentemente começou a fazer... Recentemente, força de expressão, porque já faz tempo que você dá umas palhinhas aqui e ali no virtual. E agora fazendo a Turismo Nacional. Então eu queria saber, rapidamente, quando que você começou no virtual e o grande desafio. O que você achou de maior complicação do real, da diferença do real, para fazer uma transmissão no virtual? Ou se teve alguma facilidade? Cara, assim, para mim não mudou absolutamente nada, porque eu não manuseio, né? Eu não faço esse trabalho que você faz, que o Munhoz faz, que foi o primeiro cara que me deu oportunidade no virtual, foi o Rodrigo Munhoz lá do Virtual Challenge. Que eu acho magnífico essa coordenação que vocês têm, né? Vocês fazem direção de prova, fazem o comando da transmissão de câmera, aplicam penalização nos caras, narram, né? Eu acho isso sensacional. Talvez até uma hora que eu pegar para valer, eu tenha aperfeiçoe essa coordenação. Mas para mim foi muito tranquilo, porque eu faço as transmissões invariavelmente num compartilhamento de tela. Então, para mim, a transmissão do virtual, a narração do virtual, só muda a configuração dos carros, porque eu trabalho no mesmo sistema que eu trabalho no mundo real. Eu tenho, entre aspas, um diretor de imagem que está lá cortando e que me dá a imagem que está indo para o ar
aqui no meu computador para eu narrar. E aí eu só tenho que narrar em cima daquelas imagens, ver o live time, né, para acompanhar, que é a mesma coisa que a gente faz no mundo real, e uma coisa que, seja o que for que você for fazer, você tem que fazer, que é estudar, né? Você não pode chegar para narrar uma corrida, por exemplo, sem saber que carro que está sendo utilizado, sem saber quais são os pilotos, ter um mínimo de informação a respeito desses pilotos, por mais que seja uma coisa nova. Você não pode errar nome, pronúncia de nome de piloto, né? Eu acho que você tem que saber disso. Coisas da categoria, coisas do campeonato, de etapas, enfim. Você tem que ter essas informações para você ir repassando para o público que vai estar acompanhando. Então, esse dever de casa você sempre tem que fazer, independente de qual seja a transmissão que você for fazer. Esse trabalho de estudo prévio você sempre tem que fazer. E no virtual isso talvez seja um pouco mais, não vou dizer como complicado, mas um pouco mais difícil, porque as mudanças no virtual são mais fáceis, né? A gente está lá com o TN Virtual, que é o Turismo Nacional, que foi um campeonato que surpreendeu a todos nós com a quantidade de gente que participou da seletiva. Mas assim, o cara vai lá e troca o mod do carro que ele está andando por apertar de um botão. No mundo real, não. No mundo real ele teria que preparar um carro, né? Todo mundo ia saber que ele estava preparando. Então, às vezes, você entra na transmissão, o cara mudou, você fica meio vendido em algumas coisas. Mas eu acho que é uma questão de adaptação, de tranquilidade e de fazer o trabalho, sempre procurando fazer o trabalho bem feito. Você imaginava que o automobilismo virtual era assim, quando você se deparou pela primeira vez, foi fazer uma primeira transmissão, você tinha um pré-conceito sobre o automobilismo uma formatação virtual, de ideia, né? E você chegou e falou, caramba, é mais parecido do que eu imaginava. Não, na verdade não, porque eu tinha acompanhado algumas corridas, né? Se eu não tiver enganado, foi mais ou menos assim, eu acompanhei algumas corridas do nada, sei lá, assisti por assistir, alguma categoria realizou alguma corrida e eu vi, enfim, não sei, não lembro bem ao certo esse início, mas eu lembro que eu consegui fazer um contato com o Munhoz e falei para ele, se tiver uma corrida aí para narrar, tô disponível. E aí começou aquela história, tem que baixar o jogo, tem que baixar, eram os pacotes do iRacing, tem que baixar não sei o que, eu falei, puta, aí ferrei, né, cara, fui me meter nessa aí. Mas daí o que aconteceu? Eu entrei e eu quero lembrar que sou quase um cinquentão, hein, galera, na minha época não tinha isso. Era no máximo o Atari, o Enduro do Atari. Era um Atari, um Odyssey, né, essas coisas. Então, assim, eu entrava e eu tinha muita dificuldade de observar, e eu falei, cara, eu tô narrando o que eu tô vendo, mas e aí me caiu a ficha. Eu tô narrando o que eu tô vendo, mas eu tô aqui como um espectador. Eu não tô narrando o que o cara lá tá vendo, porque eu acompanhava ao mesmo tempo no YouTube a transmissão. Eu falava, cara, eu não tô narrando o que os caras estão vendo. Tô narrando o que tá aparecendo aqui, que eu tô aleatoriamente colocando. Aí que a gente, entre aspas, teve a ideia, ia falar desenvolveu, né? Mas não é desenvolveu, teve a ideia do compartilhamento de tela, seja pelo TeamViewer, seja pelo Skype, pelo próprio Discord, esse compartilhamento de tela, porque eu tenho a opinião, e até um vício do mundo físico, né, da TV, você tem que estar narrando o que está aparecendo para quem está assistindo. E aí que surge essa necessidade de que quem está na transmissão tem que estar com a mesma tela. E quem está narrando tem que estar com a mesma tela de quem está assistindo a transmissão. E você acha que os narradores do virtual teriam capacidade de fazer transmissão no real? Ou ainda tem um abismo muito grande, um abismo técnico? Cara, eu acho que tem. A questão é que as TVs, para falar de televisão, né? Não vou pegar transmissão de categoria em rede social. As TVs, elas ainda têm muito forte o vínculo com coisas do passado, né? Agora que você está começando a ter alguns narradores que usam expressões mais humorizadas, digamos assim, né? Transmissões mais relaxadas, os próprios apresentadores de programa estão ficando mais relaxados no ar. Então, acho que ainda tem muita coisa para ser derrubada da TV para cá, né? De preceitos, de formação. Eu sou de uma época, por exemplo, que se não tivesse uma pequena mudança, dificilmente eu seria narrador, né? Porque é uma época que o cara tinha que ter voz grossa, né? O narrador tinha que ter voz grossa, não existia narrador de voz fina. Então são coisas assim. Na TV isso também acontece um pouco, né? As maneiras de se falar, de se comunicar ainda tem um certo padrão para quem está na TV. Mas a gente já vê aí que tem muita gente boa
narrando, que tem a tranquilidade com a ferramenta, né? Eu acho que isso é importante para quem está narrando no virtual, saber manusear, que é o que você faz aí, o Munhoz faz. Eu cito você e o Munhoz porque são os que eu mais conheço, que eu mais acompanho, mas eu tive o grato prazer de conhecer agora o Felipe, que você indicou pra gente lá no TN, que também faz um trabalho maravilhoso. Então, eu acho que é de ir quebrando essa barreira da formatação. Isso eu acho que não leva muito tempo para cair, não. Tem muita gente boa aí no mercado. O que falta ainda o Osiris Júnior fazer na carreira? Cara, eu gostaria de cobrir uma Olimpíada. É a única coisa que eu ainda não cobri do mundo esportivo, que eu curto, né? Mas nem narrou? Nada de Olimpíada? Não. Olimpíada, eu nunca fui para uma Olimpíada. Nunca cobri uma Olimpíada. Eu gostaria de estar em loco numa Olimpíada, né? Porque o barato da Olimpíada não é você só trabalhar naquilo, em um jogo, numa partida, enfim, mas enquanto você não está trabalhando, o que você vai poder ver? E eu que tenho eu sou criado nesse esquema nesse ambiente, né, de modalidades de poliesportivo, de jogos abertos, jogos da juventude, jogos escolares. Eu amo demais isso, gosto muito disso. Eu acho que é o nascedouro do ambiente, o nascedouro da competição, da mentalidade esportiva, né, da socialização, porque até hoje, cara, eu não vi nada igual o esporte para socializar, sabe? Eu lembro na minha infância, eu jogava basquete, né, na minha infância. Eu estudava numa escola particular. Por razões óbvias, né, jogava basquete. E aí, o que acontece? Cara, você ia para uma competição, em jogos escolares, você dividia colégio com a galera da escola pública e você dormia no chão igual. Era um colchão no chão para todo mundo, era o banheiro coletivo para todo mundo, o refeitório era para todo mundo, era a mesma comida para todo mundo. Eu acho que não tem melhor exemplo de socialização do que o esporte pode dar. Independente do nível, eu acho que o esporte pode dar. Você pode ter, as pessoas costumam medir muito pela questão econômica, né? Você pode ter um cara que tem uma baita de uma grana, mas não consegue chutar uma bola, né? E você tem ao mesmo tempo aquele cara que tem que se virar para ter um brinquedo, que faz uma bola de meia e que vai se tornar um craque. Então acho que o esporte mostra muito para isso, ensina muito a gente a cada dia. E por isso eu gostaria muito de cobrir uma Olimpíada ainda. Osiris Júnior, teve alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu não fiz? Bah, nem sei, nós chegamos aqui para ficar 5 minutos conversando, já estamos há quanto tempo aí? 40 e poucos. Tá, mas a mulher vai te pegar, rapaz. Será que tem alguém assistindo? Não, vai depois, vai no sábado só. Eu sei. É só no sábado. Mas não tem nada que você queria ter comentado, alguma coisa sobre o virtual, sobre o real, alguma coisa assim que você queria ter compartilhado? Cara, eu acho que a gente tá muito... Eu acho que assim, eu acho que a grande... Eu tenho falado isso nas transmissões lá do TN virtual. A grande questão é sinergia. A grande questão é a gente encontrar o meio termo, entendeu? De saber viver o virtual, saber viver o real. Que é muito legal a gente ter a comunidade, por exemplo, de terminar uma transmissão e ir correndo aqui no sofá, assistir outra coisa, ou ir comer alguma coisa e dormir. Mas também é fundamental que a gente possa viajar, que a gente possa encontrar pessoas, que a gente possa conversar com pessoas, abraçar pessoas. Isso faz parte, que a gente possa ter o ruído dos carros do virtual, mas que a gente tenha sempre aí o ruído dos carros do mundo real. E essa sinergia é importante, porque lá no campeonato a gente estava vendo durante a seletiva, né, os tempos estavam muito parelhos, a gente teve 360 inscritos, um pouquinho mais, e a gente teve uma hora que a gente estava com 118 carros dentro do mesmo segundo durante a seletiva. E nos grupos dos pilotos rolava a conversa do tipo assim, os caras que são pilotos de verdade, que são os pilotos da categoria ou de outras categorias que estavam participando, falavam assim, cara, tinha que ter uma categoria só para nós, eu não vou ficar tomando pau de piolho de computador, né? Falava assim. Aí você pegava, daqui a pouco você estava lá no grupo, entrava um cara que é só do virtual, falava assim, cara, esses caras da Pro são foda, meus caras andam muito, tá difícil competir com esses caras. Então, quer dizer, na verdade tá todo mundo andando igual, entendeu? Mas sempre um achando que estava sendo desfavorecido em relação ao conhecimento que o outro tem, ou pela ferramenta do virtual, ou pelo conhecimento de acerto de carro do real que estava trazendo ali para o virtual. Então acho que a grande sacada é a gente aproveitar esse momento e conseguir fazer a convergência do que é legal no virtual com o que é legal no real e que a gente possa seguir os caminhos aí
que a vida está colocando para a gente da melhor maneira possível e todo mundo viver de boa no virtual, no real, todo mundo tranquilo. E como é que está sendo a aceitação do turismo nacional virtual? Acho que tem sido bom, né? A organização, todo mundo está gostando bastante. Tá audiências. O campeonato cresceu, né? Porque assim, a gente começou o campeonato do nada achando que ia dar 50 inscritos. Essa era a grande real e a gente ia fazer 2 categorias. Daqui a pouco chegou em 100 inscritos. Daí daqui a pouco foi para 180 inscritos, entendeu? Daí o Ângelo, que é o CEO lá da Turismo Nacional, ele tem por padrão sempre tentar ajeitar as coisas para todo mundo, né? Resolver de todo mundo. Ele falou, não, então vamos fazer assim, A e B, que ia ser um grid só, vamos abrir, vamos fazer 2 grids. Então, daí de 72 que a gente ia ter, a gente já foi para 108. Daí daqui a pouco começou o choro da galera da Pro, né? Que são os caras, os pilotos que tem a carteira CBA, que a gente fala. Não, então vamos fazer o seguinte, os da Pro que não se classificar, a gente monta um grid só de piloto com carteira que não se classificou na seletiva. Então já fomos para 140 e poucos pilotos, né? E aí tá bacana, cara, porque assim, as transmissões estão tendo uma audiência legal, a gente tem aí a média de 6 mil views, né? 6 mil pessoas vendo as corridas, eu acho que isso é um número expressivo, até comparando com os números que a gente tem do Real também, sim, da TN. E parece que a galera acertou bem na formatação dos mods, ficou bem legal, o pessoal investiu nas skins também, os carros estão bonitos, né? E as disputas também estão bem legais, aliás, convidar a galera aí toda segunda-feira, né? No YouTube da Turismo Nacional BR, tem lá ou corrida da Super ou da A e da B, e toda quinta-feira as corridas da Pro. Maravilha. Copa Truck e Stock Car, você sabe se tem alguma ideia de fazer corrida virtual, seguir essa toada? A Stock estava planejando, a gente chegou até a fazer uma corrida teste com o pessoal da F1BC, testamos no Automobilista 1 e no Automobilista 2, né? O 2 está com um gráfico muito bacana, deu uma evoluída de gráfico sensacional, mas ainda tem alguns perrenguinhos aí, sim, que a galera vai ter que organizar para fazer um multiplayer, né? Tava se pensando, mas com esse negócio de pandemia, de ajuste calendário, aquela coisa toda, existe uma empresa que administra a Stock Car, né? E existe uma pessoa que tem que tomar essa decisão. Em alguma das pilhas da mesa dessa pessoa está a decisão de fazer a corrida virtual. Pode ser que saia. O pessoal da Truck não se manifestou até agora. Não ouvi falar nada de fazer uma corrida virtual ainda, não. Mas podia, né? Os brutos na pista, bacana pra caramba. Seria legal. Seria bacana. Matar a saudade. Muito bem. Vamos completando o papo. Se estendeu muito mais do que a gente imaginava, muito mais do que estava previsto. Mas quando a pessoa é bacana, quando a pessoa é de um bom coração, isso acontece. O papo vai fluindo, o papo vai rendendo. Osíris, muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de se inscrever. As redes sociais do Osíris estão ali embaixo do nome dele. Você tem ali Osíris Nadal Júnior. Você encontra ele no Facebook, no Instagram. Para quem gosta de corrida, sempre postando conteúdo das corridas, sempre postando nos cartódromos, nos autódromos e até mesmo nos estádios, porque o Osíris também, ultimamente, estava fazendo os comentários no DAZN do Campeonato Paranaense. Então, obrigado a todos vocês. Fiquem ligados na Eleven TV, porque nessa pandemia nós estamos fazendo entrevistas semanais, não mais quinzenais aos sábados. Agora a periodicidade é maior. Então, toda semana, todo sábado, nós temos entrevista por aqui. Obrigado mais uma vez e a todos um grande beijo, um grande abraço e tchau.